Por aqui, o presidente Lula deve conversar hoje por telefone com Nicolás Maduro. A informação da reportagem aqui da Band em Brasília. Ontem, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tentou justificar a fala de Lula sobre a situação na Venezuela. Na última terça-feira, o presidente afirmou que não vê nada de grave, anormal ou assustador no processo que reelegeu Nicolás Maduro. Muito importante pegar toda a fala do presidente Lula. O presidente Lula começa a fala dele dizendo o seguinte, tem uma briga lá, a gente já esperava que tivesse briga, quando falam até que ele disse que está normal, porque a expectativa nossa já era que tivesse conflito, porque o Brasil está, desde o ano passado, ajudando a mediar. O Brasil teve um papel muito importante, inclusive, para que esse processo eleitoral tivesse acontecido, mais de 10 milhões de pessoas fossem votar, manifestar o seu voto. Então ele falou isso. E ele disse, nós só vamos se posicionar sobre esse resultado eleitoral depois que as atas ficarem expressas. Ou seja, né, você tem um processo eleitoral, tem que ter ata. O que ele falou, e é verdade, os outros organismos falam isso, que o dia da eleição não teve, durante o processo da votação, não teve nenhuma situação de conflito, de forma pacífica. Mais de 10 milhões de pessoas compareceram, um volume muito maior do que se esperava, mas ele em nenhum momento disse que deixou muito claro que só vai se posicionar sobre o resultado das eleições depois que as atas forem publicadas, as atas ficarem expressas, porque você tem garantia de como foi o processo. Ô Padilha, sem esse papo, né? Tem até uma meia-verdade aí no que diz o Padilha, só que meias-verdades, quando saem da boca de político, costumam ser mentiras completas. É verdade, sim. O Lula estava se referindo ao dia da votação, que transcorreu sem digamos, sem anormalidades. É verdade. Dentro do que é considerado normal ali para aquele, né? Sim, é verdade, ele estava falando disso. Só que quando a pessoa faz uma pergunta mais ou menos abrangente sobre o contexto venezuelano e o presidente escolhe este recorte, e somente este recorte, para falar sobre o assunto, enquanto há opositores que foram tirados da disputa, enquanto há outros opositores que foram presos, enquanto há tanta gente que já morreu na mão desse regime, enquanto havia gente morrendo naquele instante, enquanto havia uma repressão violenta, né, ele escolheu justamente aquele recorte em que a coisa transcorreu com relativa normalidade. Relativa, eu digo, porque não foi uma normalidade completa. Talvez uma normalidade venezuelana. Mas não dá para você chamar de normal uma eleição que transcorre sem que as pessoas que estão no exterior, por exemplo, consigam votar. Ou que enfrentem dificuldades terríveis para votar. E se a gente contabilizar os votos do exterior, estamos falando aqui de algo em torno de 1/5 dos eleitores venezuelanos, eles seriam provavelmente todos para a oposição. Quem é que foge de um país e vai votar no ditador desse país? Né? Então não há normalidade nenhuma. E o fato de o presidente ter escolhido exatamente este micro-recorte demonstra uma certa, digamos, desonestidade intelectual, com todo respeito. E tem mais. Se alguém precisa traduzir aquilo que você disse, já começou mal. Ah, não, o que o presidente quis dizer, tá, então por que não disse? O presidente não sabe se expressar? Ao que eu sei, é uma das pessoas que mais sabem se expressar no Brasil. O cara com muita sabedoria política sabe exatamente o que diz e o que não diz. Né? Se ele precisa do Padilha para ser uma espécie de homem-legenda daquilo que fala como presidente da República, já começamos mal. E vem com esse papo? Não, a gente só vai se pronunciar mesmo quando entregarem as atas. Tá, então tá tudo certo. 4 dias se passarem, a gente não saber exatamente quantos votos foram contados, onde estão esses votos, e as atas não terem sido entregues? Tá tudo certo, então. 4 dias depois, sendo que no Brasil isso acontece às 5 horas da tarde. As atas, ou boletins de urna, se preferirem, são afixadas do lado de fora dos colégios eleitorais para qualquer um ver. E aí vem o Maduro e diz, eu vou entregar. Como assim o Maduro diz, eu vou entregar? Não é o Conselho Nacional Eleitoral? Ele se entrega, né? Ele se entrega nas palavras. Se você analisar bem o que sai da boca de Nicolás Maduro, fica bem claro como é que a banda toca na Venezuela. E aí vem esse papo, vou prender a oposição por tentativa de golpe de Estado, é um escárnio. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Enfim, em frente, o que mais temos aqui?